Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um bom jogo do Flamengo, mais uma vitória, uma grande vitória do Flamengo, jogando fora de casa contra o Bahia e tabu mantido. Rogério Ceni mais uma vez perdendo para o Flamengo, não importa qual time ele treina, se for jogar contra o Flamengo, ele sempre perde. Tabu mantido, vitória do Mengão, que voltou a jogar um bom futebol, voltou a ser o Flamengo que a gente gosta de ver. Antes da gente falar um pouco do jogo, eu quero te pedir mais uma vez, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para os seus amigos, para a sua família, no grupo do WhatsApp, no grupo do Telegram e por onde mais você puder e quiser compartilhar esse vídeo. Beleza? Bem, o Flamengo, que pelo segundo jogo seguido, segundo jogo do Felipe Luiz, à frente do Flamengo, ele praticamente manteve o time todo, só entrou com Ayrton Luiz no lugar do Alexandre, mas o time teve praticamente a mesma intensidade que jogou contra o Corinthians. Uma rotação um pouco mais baixa, é verdade, mas o time continuou com a mesma postura, com a mesma mobilidade, um time que está muito mais veloz do que com o Tite e um time que busca muito mais as jogadas, que busca variações no seu ataque para criar possibilidades de gol. Ainda é um time que peca muito na sua finalização, mas está aparecendo mais oportunidades, tem mais chances de gols e quando ajustar a finalização, pode ter certeza que vai ser uma vitória atrás da outra, se Deus quiser. Essa é a nossa expectativa. Lógico, nem tudo é flores, é um time que ainda tem algumas falhas, que ainda dá algumas brechas e que no seu sistema defensivo, de vez em quando ainda dá uma pane, dá uns erros básicos que faz com que leve perigo ao gol do Rossi. Mas o Flamengo de Felipe Luiz é um Flamengo diferente. É um Flamengo com intensidade, é um Flamengo que joga com alegria, a gente vê um outro Arrascaeta em campo, a gente não tinha visto esse Arrascaeta praticamente ainda em 2024, jogando mais perto da área, que é onde ele deveria estar, com mais liberdade no meio-campo, ao invés de ficar travado em uma área do campo. Bruno Henrique, mais uma vez, uma boa partida jogando pela esquerda, e o Gabigol, que continua bem abaixo do que é. Gabigol que não é sombra do Gabigol que chegou ao Flamengo, mas que já é outro jogador. Tomara que ele consiga recuperar o futebol dele, porque ele é novo, é um bom jogador, a gente sabe que ele é marrento, a gente sabe que ele tem essas questões da vida pessoal dele, que é muito exposta, que ele gosta de tirar onda, ele gosta dessa marra, mas faz parte do jogador brasileiro e ele é um dos últimos aí que demonstra essa marra, como a gente vê no passado, praticamente todos os jogadores agindo dessa forma. Tomara que ele consiga aí, o Felipe Luiz consiga recuperar o futebol do Gabigol. Hoje ele teve duas chances ali de finalização, ainda não conseguiu fazer o seu gol. Contra o Corinthians chegou a fazer, mas estava por milímetros impedido. E eu acho que quando ele fizer o primeiro gol, de repente ele dá uma desencantada aí, quem sabe, né? Ele que gosta de jogos decisivos, quem sabe ele não faz um gol aí na final da Copa do Brasil. Né? O Flamengo teve bastante chance no primeiro tempo, foi um time mais agressivo, foi um time que sufocou o Bahia na saída de bola, assim como já tinha feito contra o Corinthians, e tomara que realmente isso se torne um padrão do time do Flamengo, porque recupera a bola já no campo de ataque, já diminui o campo a ser percorrido para chegar ao gol. Sem contar que quando toma essa bola na saída do time adversário, já pega o adversário desarrumado, com a zaga mais exposta, e isso dá muito resultado. Né? O Bahia, que continua sendo um time muito lento, hoje não contou com Everton Ribeiro, que estava suspenso, parece que é o primeiro jogo que ele não joga nesse Brasileirão, e teve gente achando que ele não tinha mais condições de estar no time do Flamengo. Né? Então, na rodada 29 do Campeonato Brasileiro, e é o primeiro jogo que ele fica de fora e porque ele está suspenso. Isso mostra que ele realmente ainda tem
bastante fôlego, bastante futebol para mostrar, e o time do Bahia, sem ele, sentiu muito a sua ausência, que já é um time um pouco lento, já é um time que o torcedor já não aguenta mais o Rogério Ceni, inclusive no jogo de hoje. Praticamente o segundo tempo inteiro, a torcida chamando o Rogério Ceni de burro, xingando o Rogério Ceni, não conseguiu fazer esse time do Bahia jogar, que é um excelente time, tem um bom time, o meio-campo do Bahia é um meio-campo muito bom, com Caio Alexandre, Cauí, o Jean Lucas e o Everton Ribeiro. Hoje o Everton Ribeiro não jogou, jogou o Depenha no lugar dele, mas é um meio-campo muito bom. E esse time não joga, ele conseguiu fazer com que esse time fique muito lento, né? E a torcida já não aguenta mais olhar a cara de Rogério Ceni. A gente sabe, gente flamenguista sabe muito bem o que é isso. Ele que foi campeão brasileiro no Flamengo, e a torcida mesmo assim não queria mais o Rogério Ceni lá. Bahia muito abaixo, com muita dificuldade na sua saída de bola, até porque o Flamengo subiu as suas linhas, marcava com pressão em cima da saída de bola do Bahia, e o Bahia não conseguiu encontrar soluções para sair jogando. Em alguns momentos dava o chutão e a bola já estava no pé do Flamengo novamente, e o Bahia praticamente o primeiro tempo todo não conseguiu fazer nenhuma jogada, não conseguia sair para jogar. Foi praticamente nulo o ataque do Bahia, que só teve um lance um pouco mais perigoso no final do primeiro tempo, com o Tassiano numa cobrança de escanteio. Foi o lance mais perigoso do Bahia. No segundo tempo, o Flamengo volta com o mesmo apetite. Aliás, ainda no primeiro tempo, eu já estou esquecendo do lance mais importante do jogo, que foi uma bela jogada do Arrascaeta com o Wesley. O Wesley cruza para o Bruno Henrique, chuta. O Bruno Henrique faz a finalização, o Marcos Felipe salva, mas a bola sobra para o Ayrton Lucas, que ele só tem o trabalho de empurrar para o fundo do gol. 1-0 Flamengo, foi assim que terminou o primeiro tempo, com 1-0 para o Flamengo. Outra coincidência, né? No segundo jogo de Felipe Luiz como técnico, só gol de lateral esquerdo. Ayrton Lucas, que fez uma boa partida hoje, foi muito bem defensivamente e muito bem também no ataque, né? E no segundo tempo, por que eu lembrei do gol que já tinha fugido da cabeça? Porque o Ayrton Lucas, aos 5 minutos do segundo tempo, dá um chutaço de fora da área, quase faz 2-0. Ele jogou bem realmente hoje, foi muito eficiente defensivamente e ofensivamente também. O Flamengo voltou no segundo tempo pressionando, continuou pressionando, voltou com mais vontade do que estava no primeiro tempo. Teve um chute do Gerson, que uma bola no cantinho quase faz o segundo gol também. Depois teve uma outra oportunidade com o Alcaraz. O Alcaraz deu um chute, uma bomba de fora da área, que o Marcos Felipe conseguiu ali raspar na bola, a bola ainda bate no travessão e sai para escanteio. O Flamengo, com um volume muito grande no segundo tempo, dominou totalmente as ações do jogo. O Bahia, que só conseguiu chegar no gol do Flamengo, né, com algum perigo, aos 48 minutos do segundo tempo. Né? O Bahia não levou perigo ao gol do Flamengo, só lá no finalzinho do jogo, praticamente já nos acréscimos, que ainda teve tempo de um contra-ataque do Flamengo. Já no último lance, seria o último lance do jogo, se a bola saísse, muito provavelmente o juiz iria terminar a partida. E num contra-ataque do Plata, ele lança o Gerson faz um lindo cruzamento de 3 dedos, a bola iria para o Michael, mas o lateral do Bahia, Santiares, que estava na marcação do Michael, faz o pênalti, um pênalti que ele ainda reclama de que não tinha sido, mas não foi um pênalti simples, não foi um pênalti qualquer. Além de fazer o pênalti embaixo, ele agride o Michael. Na mesma jogada, quando ele dá embaixo, ele dá um soco no Michael, dá uma agressão, o juiz não vê essa agressão, o juiz até vê a mão no rosto. E isso fez com que o juiz marcasse o pênalti e desse o cartão amarelo para o Santiares. Mas o VAR chama porque
foi uma agressão, ele deu um soco, mão fechada, e ele teve que retirar o cartão amarelo e expulsar o Santiares. Pênalti que o Alcaraz cobrou muito bem, com muita força. O goleiro do Bahia, o Marcos Felipe, até foi no lado certo, mas não conseguiu chegar. 2-0 o Flamengo, foi o último lance do jogo. E Flamengo voltando a ganhar, voltando a jogar bem, e isso começa a preocupar os adversários, começa todo mundo falar novamente que esse é o Flamengo, cuidado com esse Flamengo, né? Eu não acredito que o Flamengo tenha chance de chegar no título do Campeonato Brasileiro. Para mim, ainda está bem distante. O Flamengo tem 51 pontos, o Botafogo tem 60, são 9 pontos de diferença. O Flamengo, é verdade, tem um jogo a menos, que é contra o Internacional, que fez a boa da rodada, empatou fora de casa com o Corinthians, que fez com que o Corinthians continuasse na zona de rebaixamento, e é muito difícil o Flamengo chegar ali, alcançar o Botafogo. 9 pontos, são muitos pontos para alcançar. Um detalhe que a gente não pode deixar de falar, o grande destaque do Flamengo nesses últimos jogos, no ano, na temporada, e mais uma vez no jogo de hoje, o capitão do time, o Gerson. Cara, que partida fez o Gerson hoje, como tem jogado o Gerson, ele que fica praticamente, está jogando praticamente todos os jogos. O último jogo que eu me lembro que ele não participou foi o jogo contra o Grêmio, que o Tite decidiu não levar nenhum titular, porque ia jogar contra o Peñarol, ele nem sequer viajou, mas tem jogado todos os jogos e tem jogado muito bem, tem sido uma referência no time do Flamengo, é o capitão, assumiu essa responsabilidade, e não é o capitão só por causa do nome, mas pela liderança que tem nesse time e pelo futebol que tem mostrado. Tem jogado muito, tem muita qualidade. Hoje, mais uma vez, tomando conta do meio-campo de jogo, tem dado passes que tem dado possibilidades de gol, tem finalização, se ele precisa ajustar um pouquinho essa finalização dele para poder ele voltar a fazer gols, né? Tanto no jogo contra o Corinthians como no jogo de hoje. Ele teve a oportunidade de fazer gol, precisa caprichar um pouco mais, mas está jogando muito mesmo. Um outro destaque que eu quero dar na partida, já não é um destaque tão bom, que é o juiz que, principalmente no segundo tempo, se enrolou um pouquinho, deu uma comprometida, não comprometeu o resultado do jogo, mas deixou de marcar algumas faltinhas que deixavam os jogadores, tanto do Bahia quanto do Flamengo, irritados. Em alguns momentos, na minha visão, inverteu um lance ou outro, uma falta ou outra. Não foi uma atuação desastrosa, mas, principalmente da metade do segundo tempo para o final, ele perdeu um pouquinho a mão do jogo, o jogo teve algumas confusões, alguns focos de confusão, até o Léo Pereira levou cartão por reclamação, por uma discussão com o jogador do Bahia, deu uma esquentada no jogo, o Everaldo deu uma entrada muito violenta no Ayrton Lucas, um carrinho violento por trás que deveria ter sido expulso, e o juiz só deu amarelo. Mas, como eu sempre falo, eu sou flamenguista, mas eu não sou clubista. Esse lance não teria acontecido se ele tivesse dado a falta do De La Cruz, que foi a jogada anterior. De La Cruz, numa jogada com o Lúcio do Bahia, o meio-campo do Bahia, braço para lá, braço para cá, ele deu um empurrão no jogador do Bahia, foi falta do De La Cruz, mas o juiz não apitou, a bola sobrou no Ayrton Lucas, e no momento de cabeça quente, de ver que o juiz não está marcando falta, o Everaldo, atacante do Bahia, deu um carrinho criminoso no Ayrton Lucas. Se ele tivesse com a perna presa no chão, com certeza teria sido uma lesão grave, e o juiz só deu amarelo, perdeu a mão um pouquinho ali no final do jogo, mas é padrão de arbitragem brasileira, né? Então, tudo isso que aconteceu nesse jogo foi mais um bom jogo do Flamengo, graças a Deus. Precisa melhorar bastante coisa, ainda é um time que oferece algumas brechas para o time adversário,
precisa ajustar algumas coisas. Já não sofreu tanto como no jogo contra o Corinthians, mas Felipe Luiz aí vai ter esse período da data FIFA para ajustar o que precisa ser ajustado no time do Flamengo. E na volta aí da data FIFA nós vamos ter uma rodada de Campeonato Brasileiro e logo depois o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Corinthians, que empatou em casa contra o Inter e está na zona de rebaixamento. Continua na zona de rebaixamento e eu acho que isso vai ser um fator muito favorável ao Flamengo. Por quê? No dia 17, o Corinthians vai jogar o Campeonato Brasileiro, vai ter que entrar em campo com seu time principal, vai jogar em casa contra o Atlético Paranaense, que também briga contra o rebaixamento, perdeu hoje para o Botafogo. Então, o Flamengo aí numa situação até que bem confortável para esse jogo de volta da Copa do Brasil, ganhou o jogo em casa de 1-0, e eu acredito que o Corinthians vai ter que optar aí se vai entrar com força total ou não na Copa do Brasil, porque sabe que vai desgastar jogadores para a sequência do Campeonato Brasileiro. Os outros resultados, agora dos jogos das 19 horas, Corinthians e Inter 2-2, e o Cuiabá ganhou do São Paulo por 2-0. O São Paulo que parece que não tem mais interesse nenhum no Campeonato Brasileiro, mas precisa aí pontuar se ele quiser quiser alguma vaga na Libertadores do ano que vem. E se não chegar na Libertadores do ano que vem, a gente sabe que o orçamento é menor, o São Paulo que já tem alguns problemas, bastante problema com seu elenco, para se reforçar sem Libertadores vai ficar muito difícil. Internacional chegando, tem o Bahia que perdeu hoje, mas tem ali 45 pontos que pode chegar também no São Paulo. Então é bom o São Paulo abrir o olho, e o Corinthians que empatou está em 18º com 29 pontos, Vitória perdeu, continua na zona de rebaixamento, e o Fluminense que deu uma respirada nessa rodada. Beleza? Então, vou terminando por aqui, vou acompanhar o jogo de Juventude Vasco, que já está 1-1. Juventude abriu o placar com 3 minutos de jogo, o Vasco já empatou com o Payet, e eu vou acompanhar também esse jogo, e daqui a pouquinho eu estou de volta por aqui. Um abraço, fui!